Existem situações, pessoal, de caráter especial na hanseníase, que nós vamos discutir agora. As chamadas reações hansênicas são as que eu já citei anteriormente, das reações agudizadas de caráter inflamatório. Elas podem aparecer no nosso paciente portador de hanseníase antes, durante ou após o tratamento com utilização de poliquimioterápicos. Podem ser desencadeadas por processos infecciosos, processos inflamatórios agudos, próximos daquele nervo, estresse físico emocional, cirurgias, traumas, a vacinação propriamente dita e até a gestação de uma criança. As pessoas portadoras da hanseníase ou que já fizeram o tratamento, porque pode aparecer antes do tratamento, durante e após, geralmente elas se queixam de manchas dormentes na pele, dor, cãibra, formigamento, dormência, principalmente fraqueza da região de extremidades, das mãos e dos pés, tá bom? Essas reações são de dois tipos. A primeira é a característica de reação adversa, não é a mais comum. Tá? Porém, existe a formação de inflamação súbita nas lesões que já pré-existem, naquelas localizações das manchas epiteliais. Então, essas se tornam vermelhas, com aumento da temperatura, dor local, dor, calor, rubor e edema associado nessas regiões, nas manchas, nesses infiltrados. A reação tipo 2 já é mais comum, é a manifestação do eritema nodoso hansênico, tá? Que pode ter o aparecimento súbito de nódulos ou caroços, né? Esses nódulos, esses caroços que são mais característicos do tipo virchoviano. A piora do quadro geral com febre, mal-estar, feridas e adenomegalias, bem como dor e vermelhidão na região dos olhos, isso na região interna dos olhos, ó, a presença de feridas, isso aqui é uma perna, tá? E diminuição súbita da capacidade visual, edema de extremidades, mas é um edema significativo, de mãos e pés, tá? A neurite, pessoal, já é um processo inflamatório agudo do nervo periférico. Essa é uma característica mais preocupante, porque ela pode evoluir com sequelas se ela não for detectada. Existe uma diminuição sensitiva gradual, em que normalmente o doente não percebe isso. Porém, associado a essa diminuição sensitiva, existe também alterações de caráter vascular, com diminuição da vascularização local ali, bem como do processo de umidificação, de liberação, né, do sebo natural da pele, tá? Ela pode ser silenciosa e sem sinais, essa neurite, sinais e sintomas, essa neurite, ou pode ser de caráter bem agudo, em que o paciente simplesmente perde a sensibilidade localizada daquela extremidade. Pode estar ou não associado a dor, hipersensibilidade, edema e paralisia muscular. Pode ocorrer tanto na reação 1 quanto na reação 2, da reação hansênica, né, que nós falamos anteriormente. Ou ela simplesmente pode estar isolada. O problema aqui da neurite é que ela pode ser muito confundida com as alterações diabéticas, não é? Que são as neuropatias diabéticas. E aí a neurite, em estágio inicial, ela não apresenta um dano neural demonstrável, mas é uma diminuição progressiva. Contudo, se o seu paciente não for submetido ao tratamento de poliquimioterápicos de caráter adequado, frequentemente essa neurite vai se tornar crônica e evoluir. Ela vai passar a ter um comprometimento de nervos periféricos significativos e até destruição desses nervos de maior calibre. Perda da capacidade de sudorese, dos pelos, perda de sensibilidade térmica, incapacidade sensitiva dolorosa, tátil e a paralisia muscular ali, praticamente como uma neuropatia diabética. É necessário identificar o comprometimento neural,
tá? Para uma eventual incapacidade física. Existem locais que a gente pode, por exemplo, se for nos pés, fazer a indicação da utilização de calçados específicos para evitar lesões. Orientar esse paciente a não fazer uso de calçados apertados, muito cuidado com as regiões das unhas, fazer uma higiene e uma observação constante de toda a região do pé, das mãos, para que não evolua para uma ferida e uma alteração maior, tá bom? Então, pessoal, só para que vocês entendam, olha o que uma neurite pode fazer. Portadores, não é, de hanseníase que apresentaram, esses aqui, por exemplo, ao edema de membros das mãos, um edema significativo, com perda dos dedos por processos lesivos. Então, abre a ferida, essa ferida não consegue cicatrizar, evolui para uma ferida infectada, uma infecção muito grave, muito grande e precisa fazer amputação da extremidade. Aqui também, ó, das falanges distais e a alteração neurológica que ocasiona paralisia de grupos musculares e deformidades das estruturas. Olha aqui o ressecamento da pele, não tem sudorese, não tem produção sebácea, né, do sebo natural da pele e, consequentemente, um ressecamento muito grave dessas estruturas. A gente suspeita de uma neurite, desse processo inflamatório neural, quando o paciente ele vem referindo em quadros agudos, dor aguda, principalmente nos nervos da face, mãos e pés, com piora da sensibilidade na região de mãos e pés. Então, a pessoa tem dor com diminuição sensitiva, né, durante aquele exame que a gente observou que é feito de avaliação sensitiva de toda a região de face plantar e dorso plantar, bem como face palmar e dorso palmar, tá? Existe uma perda súbita de força, musculatura intrínseca do pé, panturrilha, tibial e fibulares anteriores, fibular posterior com uma grande diminuição, não é? Equilíbrio, se for nos pés, muito dificultado, nas mãos, oposição do polegar, região palmar, toda deficiente, tá? Com dificuldade de apreensão de objetos. A gente deve obrigatoriamente encaminhar esse paciente para a área de referência, o BS de referência, para fazer uma avaliação com dermatologista, fisioterapeuta e até com terapeuta ocupacional, caso nós não consigamos tratar esse paciente, tá bem? Os principais nervos e troncos nervosos acometidos na hanseníase para a formação de uma neurite é o nervo trigêmeo, o nervo facial, bem como o nervo auricular, ó, a alteração sensitiva da globo do olho, deficiência até visual conforme a evolução, alteração de acuidade auditiva. O nervo radial também se manifesta bastante, bem como o radial cutâneo, olha aqui toda a região de polegar. O tibial posterior é um dos principais acometidos, porém o fibular comum e o nervo sural também podem aparecer, mas o tibial normalmente é o mais acometido da região de extremidade de membro inferior. Já nas mãos, nervo ulnar e o mediano são excessivamente acometidos e muitas vezes podem estar em associação. O nervo radial deve ser avaliado, mas a ocorrência de lesões nele não é tão grande, apesar de existir, do que no nervo mediano e nervo ulnar. A avaliação neurológica ela é baseada no grau de incapacidade desse indivíduo. É feita uma avaliação sensitiva, como a gente viu em slides anteriores, mas a avaliação neurológica e o grau de incapacidade, eles são avaliados de 3 em 3 meses, até que a gente dê a alta para o paciente ou que ele receba a orientação de cura da doença, tá? Essa alteração pode ser realizada quando o paciente estiver em processo de agudização, processo inflamatório agudo, né? Como a gente viu nos slides um pouco antes, mas não tanto. Tá? Qualquer queixa que indica acometimento do nervo periférico. A gente não pode desassociar que esse paciente ele pode ser ou ter sido portador de hanseníase e apresentar alterações hemodinâmicas características da diabetes. Então, o desenvolvimento de um pé diabético, de uma neuropatia diabética, é muito grande. O paciente portador de hanseníase ou portador, por exemplo, de neuropatia alcoólica também não é muito difícil de se observar, tá bem?
Existem anexos das diretrizes da vigilância sanitária, em que se nós preenchermos, não é um preenchimento manual, você não vai escrever com a sua letra. Preencher significa, se o que estiver citado ali atender ao que o paciente refere ou apresenta, ele se encaixa como um quadro de neurite, tá? Esse está no anexo, essa diretriz da vigilância para atenção e eliminação da hanseníase. Mas você só copiar isso aí que está escrito e jogar no Google, que já é disponibilizado gratuitamente para vocês lerem essas diretrizes da vigilância. Mas nós vamos fazer então a palpação dos nervos, né? Na região medial do cotovelo, lembra da posição anatômica. Você vai palpar bem próximo ali da região dos olécranos, da região do olécrano, você vai conseguir palpar a região do nervo ulnar. Essa palpação ela é feita bilateral e você vai observar como se fosse um cordão bem grosso, bem espessado e que você vai conseguir manipular. Esse é o local de palpação do nervo ulnar, ok? Olha que alterações que podem se manifestar quarto e quinto dedo da mão do paciente. A palpação do nervo radial, ela se dá na região medial da face intermédia, né, da face póstero-medial do braço do paciente, já não próximo do cotovelo, tá bom? Pode ser feita também perto da região do punho, aqui, ó, bem nessa tabaqueira, esse afundamento que nós temos próximo do polegar. Percussão do nervo mediano é onde você bate com seus dedos sobre a região do nervo mediano, localizado aqui, ó, na região intermediária do punho. A palpação do nervo fibular fica próximo da cabeça da fíbula, tá? Em que você vai palpar com os seus dedos e também procurar esse cordão grosso, que normalmente a gente não vai sentir. E só para que vocês entendam, ó, a lesão do nervo fibular e tibial anterior. Alterações de nervo fibular, olha aqui a alteração que se dá, bem como na ponta de todos os dedos e o aparecimento desses dedos em garra. Já do tibial posterior, ó, lateralização do pé, olha aqui como está ressecada essa pele e todos os dedos apresentando deformidade com caráter de padrão lesional motor. Palpação do nervo tibial, ó, bem abaixo, póstero inferior do medial do pé, tá? Em que você vai palpar essa região. Aqui só para que vocês vejam, tá no maléolo lateral. Mas mesmo assim, a gente consegue fazer uma palpação leve do nervo fibular aqui. Ó, a palpação dos nervos, olha aqui, esse cordão que vocês vão palpar para que vocês sintam, tá? Esse aqui próximo do nervo facial, em que não é uma artéria, essa aqui é a artéria jugular. Posterior a ele, nós temos algumas fibras localizadas do plexo braquial. Então, aqui, excessivamente espessado, muito grande mesmo, com alterações significativas da palpação. Os pés desse paciente, ó, apresentando os dedos em garra, o aumento significativo do arco plantar e alterações em todas as pontas dos dedos por processos lesivos. O paciente, às vezes, ele não vem assim, se ele não descobriu a doença, mas vem com lesões em que não conseguem ser melhoradas. A região das mãos dessa paciente, olha aqui, ó, uma ferida aberta, ocasionada por um processo de neurite, bem localizado nesse encontro articular entre a região do metacarpo e do carpo, bem aqui, ó. A reabilitação que nós trabalhamos dos membros superiores, ela se dá por orientação e treinamento quanto à hidratação da pele e lubrificação, porque nós sabemos que essa é uma pele que não é hidratada, não tem a produção sebácea, né? Tem diminuição de fluxo sanguíneo local. Trabalhamos com orientação sobre cuidados. Nas mãos, cuidado com a manipulação de objetos quentes e pontiagudos, né? Materiais cortantes e perfurantes devem ser evitados, tá? Essa hidratação e lubrificação não é só a utilização de cremes e lubrificantes, e sim a imersão, né? Colocar a mão dentro de um recipiente com água em temperatura ambiente e pode ter um emoliente, vocês estão vendo aí que é um vidro de vaselina,
pode ter um emoliente associado para que haja a absorção disso aí, tá bom? E os exercícios cinésio-funcionais, né? Apreensão, oposição do polegar, extensão de punho, mão e dedos, bem como de todo o membro superior, ombro, cotovelo, cintura escapular. Pode ser confeccionado órtices de contenção, tá? Para imobilização do membro e alívio sintomático. Olha aqui, muito característica essa órtice, é uma órtice de material termomoldável, tá? Em que é colocada a mão em semiflexão para alívio de sintomas do nervo mediano. Já essa aqui, com um desvio ulnar e flexão de punho, para alívio de sintomas do nervo ulnar, tá? E aqui uma tipóia convencional para manutenção de região de cintura escapular e ombro. Existem cirurgias que podem ser feitas, lembre-se que pode haver lesões irreversíveis depois que o seu paciente iniciou o tratamento, né? Uma das principais é a transferência do músculo flexor superficial dos dedos para a região intrínseca do polegar, para que haja a manutenção, da apreensão desse processo de oposição do polegar para que ele forme a pinça com o dedo indicador, tá bem? Existem as próteses de membro inferior, que são indicadas pelo fisioterapeuta quando o paciente, por qualquer motivo, foi submetido a uma amputação do membro, ou formação de uma ferida que não conseguiu ser ocluída, não houve um tratamento satisfatório, tá? Nos membros inferiores, as principais queixas, olha aqui, é o ressecamento da pele, associado a parestesia e perda de força muscular, principalmente tornozelo e região do pé. Tá? Muitas vezes o arco plantar ele se desaba, bem como toda a região da tíbia, ela sofre uma medialização em região ao pé, chamado pé de Charcot, muitas vezes, tá? Existe uma dor localizada em todo o membro, pé, joelho, tornozelo. Este pé desabado, chamado pé de Charcot, também pode se manifestar associado a edema, que é um edema que não passa, mesmo que o paciente fique em repouso com o membro acima da linha cardíaca, tá? Apresenta grande dificuldade de deambulação por falta de força e por não sentir o chão. As lesões, olha aqui, um edema intenso, tá vendo? Na região de antepé, face plantar, lesões, entre a articulação metatarso falangiana do primeiro, do quinto dedo e região calcânea, né? E alterações, olha lá, um pé com a manutenção da flexão da flexão plantar associado à flexão dos dedos. Olha o aumento do arco plantar localizado aqui, bem como olha a hipotrofia de músculos localizados no terço médio. Aqui também nós temos a hidratação e a lubrificação como principal agente de tratamento. Utiliza-se a imersão em uma bacia com água em temperatura ambiente e pode ou não ser associado a algum emoliente para facilitar a absorção dessa água. Mantém-se o pé ou a mão por 5 a 10 minutos em imersão, aguardando a absorção total a absorção máxima desse líquido. Pessoal, nós perdemos água do meio de menor concentração para o de maior concentração, mas quando todo o corpo estiver imerso, se apenas parte do membro for imerso, teremos maior absorção, tá bem? A orientação quanto aos cuidados, principalmente higiene, não realizar, né? Não ir para manicure, pedicure, não deve ser retirada, né, as pelinhas famosas da unha, evitar raspar essas regiões, porque uma vez a ferida formada, ela pode não cicatrizar. E orientação de alongamento, bem como exercícios, principalmente exercícios proprioceptivos, não é? Alongamento ou fortalecimento de musculatura intrínseca do pé, bem como exercícios de equilíbrio e marcha desse paciente. Pode ser indicado a utilização de órteses, né? Principalmente essas órteses de tornozelo para estabilização do pé em posição adequada.
Pode ser feita a indicação de palmilhas corretivas para serem colocadas dentro do calçado do paciente, tá? Bem como a confecção de órteses de repouso, para que quando esse paciente vá deitar ou vá dormir, em casos muito avançados, ele não evolua para dedos em garra, né? O posicionamento de inversão e flexão plantar, sem reversão, sem alteração do quadro, tá? Então, ó, a indicação de órtese de neurite do nervo fibular é essa aqui, tá? Para manter o pé, vai dormir, vai deitar. É uma órtese chamada órtese de repouso. Nos membros inferiores, as principais cirurgias reparadoras é a transferência do flexor longo dos dedos para os extensores na tentativa de manter a dorsiflexão para a marcha e a transferência do músculo tibial para a região mais medial, né, o músculo tibial que está localizado aqui, para a região fibular para evitar esse movimento de inversão e flexão plantar. Obviamente, existem todas as próteses de membros inferiores, né? Como os principais acometimentos são no terço inferior da perna, então muitas vezes a região de joelho fica preservada, mas a maioria das indicações é a utilização de próteses estéticas para a região de pés, porque nós temos alteração dos dedos, bem como até amputação de partes do pé. E essas próteses são mais de caráter estético, porque pode-se realizar uma deambulação sem utilização delas. A reabilitação por lesão motora, ela segue orientações de autocuidado. Você vai treinar e orientar esse paciente porque diariamente ele vai ter que estar vigilante sobre sua pele, higienização, se houve ou não presença de feridas, quais os cuidados que ele vai ter que fazer, os utensílios para fazer higienização. Então, evitar a bucha, essas buchas que a gente compra em mercado, dá mais prioridade para a bucha vegetal, que não rala a pele, não machuca. A higienização de calçados e palmilhas, não pode ser utilizado calçado de qualquer tipo de sapato. Então, sapato de bico fino, que pode ocasionar um ralado, um machucadinho no pé, deve ser evitado e não utilizado. É feito um acompanhamento psicológico e terapia familiar para esse paciente, para a conscientização do quadro e das suas limitações. O tratamento para neuropatia crônica, que é feito com a utilização de várias medicações, indicação de órteses e próteses, as cirurgias reconstrutivas, entre outras. Em tudo isso, o paciente participa da rotina, ou seja, ele é orientado a fazer por si mesmo toda a higienização e tratamento e a busca ativa por essa forma de se reabilitar, tá bom? Isso serve não só para os pacientes portadores de hanseníase, como para os pacientes que apresentam diabetes mellitus, tá bem? Pacientes hipertensos que precisam de adaptação também são indicados essas formas de tratamento, tá? Essa foi toda a bibliografia utilizada. Existem várias portarias e ó, aqui ó, os cadernos de atenção básica, de vigilância e saúde, como eu falei, é só copiar e jogar lá no Google que vocês encontram, tá bom? E, principalmente, o manual de prevenção de incapacidades, que é muito importante que vocês deem uma lidinha, tá bom? Muito obrigada, pessoal. Por hoje é só e até mais.